Nessa aula número 7 do nosso curso de Matemática Básica, nós vamos aprender a somar e subtrair frações. Vamos lá, como é que a gente faz para somar, por exemplo, duas frações? Você tem aqui 7/8 e eu quero fazer a soma com 1/6, tudo bem? Veja, como é que nós podemos fazer? A primeira coisa é, você vai calcular o MMC entre os números que estão embaixo. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos calcular o MMC entre 8 e 6. Então, vamos lá. Primeira coisa, calcula o MMC entre 8 e 6. Isso tudo nós vimos na nossa aula número 6, para como calcular MMC. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o 8 e o 6. E vamos aqui fazer as divisões em números primos. Vamos lá. Vamos começar com o 2, né? 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Continuamos com o 2. 4 dividido por 2, 2. O 3 não dá para dividir pelo 2, só repetimos. Continuamos com o 2. 2 por 2, 1. O 3 aqui vamos só repetir. Fechou essa coluna aqui, porque chegou no resultado 1. Vamos agora usar o próximo número primo, que é o 3. Aí vai ficar o quê? 3 dividido por 3, 1. Acabou a nossa conta, né? Porque as duas colunas chegaram no número 1. Então, agora, para achar o MMC, nós vamos multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC entre 8 e 6 é 24. Tudo bem? O que nós fazemos agora para resolver isso aqui? Vamos aqui, ó. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o 24, vai colocar ele aqui como se fosse a parte de baixo de uma fração e colocar aqui um traço. O que você vai fazer? Ó? A regra é a seguinte, para somar e subtrair frações. Divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. Tudo bem? Divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. Então, vamos lá. Você vai fazer o quê? Vai fazer 24 dividido por 8. Quanto que dá 24 dividido por 8? Dá 3. Esse resultado 3 você vai multiplicar por 7. Então, ó, divide pelo de baixo, o resultado que der multiplica pelo de cima. Então, aqui, 24 por 8 deu 3. 3 vezes 7, 21. Vem aqui e coloca o resultado, 21. Aqui ó, tem o símbolo de soma. Então, você vai somar. Agora, mesma coisa. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 1, 4. E agora, quanto que vai dar o resultado? 21 mais 4 dá 25. Dividido por quanto? 24. Então, o resultado da soma dessas duas frações deu quanto? 25 sobre 24. Esse é o resultado final. Beleza? Olha que tranquilo que é fazer soma e subtração de fração. A subtração vai ser a mesma forma. Ah, Denis, não entendi nada do que você fez aí. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. Igual eu sempre falo nos cursos, lá tem os cursos de matemática para concurso, que é comigo também, que você pode fazer. Sempre falo, matemática é a questão de você pegar o jeito de fazer. Depois é sempre igual. Eu quero somar aqui, ó, essas duas frações. 1/3, eu quero somar com meio, ou 1 sobre 2, tanto faz. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Calcular o MMC entre os números que estão embaixo. Então, eu vou calcular o MMC entre 3 e 2. Tá. Como que faz? Coloco o 3 aqui e o 2 aqui. Como que eu vou calcular o MMC? Você já sabe fazer lá na aula 6 que a gente fez. Começa com o número 2. O 3 não dá para dividir pelo 2, então eu vou só repetir. 2 dividido por 2 dá 1. Acabou a conta aqui nessa coluna. O próximo número primo é 3. 3 dividido por 3 dá 1.
Aqui eu só repito 1. Como eu cheguei em 1 nas duas colunas, acabou a conta. O que eu tenho que fazer agora? Multiplicar os números que ficaram ali. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, o MMC entre 3 e 2 é 6. Então, agora vamos fazer a conta aqui da fração. Você coloca o valor do MMC embaixo, traça aqui um risco de fração, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vamos começar com aqui, ó. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Aqui tem o símbolo de mais, ó, então vamos somar. 6 dividido por 2, 3. Multiplica pelo de cima. 3 vezes 1, 3. Beleza? Então, o quê? O resultado vai dar quanto? Você vai ter que somar, ó, 2 mais 3, 5. E embaixo fica 6. Então, a soma de 1/3 mais 1 sobre 2 é quanto? 5 sobre 6. Assim que soma a fração. Beleza? Vamos fazer agora uma subtração. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Tranquilo, né? Muito tranquilo de fazer essas coisas aqui. Claro, para você que já vem fazendo esse curso aqui desde sempre e que comigo você está perdendo medo com a matemática, né? Veja que esse curso é para quem não sabe nada de matemática, para quem não estuda há muitos anos e você vai perdendo medo aos poucos. Veja como é simples. E é divertido, cara, ficar fazendo essas coisas. Agora eu quero que você calcule aí. Eu quero que você faça 4/3 menos 2 sobre 5. Primeira coisa que você faz, qual é a regra? Calcula o MMC dos números que estão embaixo. Então, o MMC vai ser entre... Vamos calcular o MMC entre o quê? 3 e 5. 3 e 5. Então, vamos lá. Coloca o 3, coloca o 5 aqui. Dá para dividir e começar pelo número 2? Não dá, né, cara? Por quê? Porque não dá para dividir nenhum desses aqui por 2. Então, veja que nem sempre você começa a fatoração pelo número 2. Vamos começar pelo número 3. 3 dividido por 3, 1. Opa, acabou a conta já nessa coluna, de primeira. Dá para dividir 5 por 3? Não, então eu vou só repetir o 5. Agora a próxima coluna. Vamos usar o próximo número primo que tem, que é o 5. Aqui o 1 eu só copio. 5 dividido por 5, 1. Acabou a conta, né? Porque as duas colunas chegaram no número 1. Como é que eu acho o MMC? Eu vou fazer 3 vezes 5. Então, 3 vezes 5, 15. Beleza? 3 vezes 5, 15. Esse é o MMC entre 3 e 5. E agora, o que eu vou fazer aqui? Vou continuar aqui para fazer essa subtração de frações. Vou colocar o 15 dividido aqui. Agora eu vou fazer, lembra lá, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 4, 20. Aqui tem o sinal de menos, ó, então vai ser menos. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. E agora, quanto vai dar? Vai ter que fazer 20 menos 6 dá quanto? 14, né? E aqui embaixo fica 15. Então, a subtração 4/3 menos 2/5 dá quanto? 14 sobre 15. Beleza? Vamos fazer uma última aqui, ó. Uma que envolve soma e subtração ao mesmo tempo. Ah, Denis, você não ensinou como é que faz. É a mesma coisa. Quando você aprende as regras da matemática, podem jogar qualquer exercício na tua frente. O importante é que no momento você mantenha calma e perceba que você sabe resolver aquilo. Não crie esse bloqueio na tua mente em relação à matemática. Se você aprendeu as regras, você vai conseguir resolver o exercício, faz o que você sabe fazer. É aquilo que a gente fala sempre, que eu falo sempre para os alunos. Vamos tentar transformar uma coisa que a gente não sabe resolver numa coisa que a gente sabe resolver. Então vamos lá. Meio. Eu quero que você some com 3/5 e depois subtraia 2/6. Caraca, Denis, não sei fazer isso. Sabe sim. Qual que é o primeiro passo? Fazer o MMC entre os números que estão embaixo. Então, ó, vai ser o MMC entre o quê? 2, 5 e 6. Beleza?
Então, como é que faz o MMC? 2, 5, 6. Beleza? Como é que a gente faz? Vamos começar com o número 2, pode ser? É o primeiro número que dá para usar. 2 dividido por 2, 1. 5 não dá para dividir por 2, então eu vou repetir. 6 dividido por 2, 3. Dá para continuar usando 2 aqui? Não. Vamos usar o próximo número primo que der para utilizar, que é o 3. Aqui o 1 eu vou só repetir. O 5 não dá para dividir por 3, então eu vou repetir. 3 dividido por 3, 1. Opa, fechou a primeira coluna e a última. Não dá para dividir por 3, vamos continuar pelo 5. Aqui eu vou só repetir o 1. 5 por 5 dá 1. E aqui eu repito 1 também. Vamos lá. Vai ser o quê? 2 vezes 3 vezes 5. Que vai dar quanto? Ó? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC entre 2, 5 e 6 é 30. Já tínhamos visto isso todo na aula 6, né? Agora, como é que a gente soma e subtrai essas frações? Vamos colocar aqui o 30 lá embaixo, ó. E aí, lembra, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes o 1, 15 mesmo. Aqui tem um sinal de mais, ó. Próximo, 30 dividido por 5, 6, né? E agora, 6 vezes 3, 18. Beleza? Então, ó, 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 3, 18. Agora tem o sinal de menos aqui. 30 dividido por 6 dá quanto? 5. 5 vezes 2, 10. Quanto que vai dar essa conta? Você vai ter que fazer 15 mais 18 menos 10. Faz do jeito que você quiser aí. Por exemplo, 18 menos 10 dá 8. Mais 15, 23, né? 23 dividido por 30. Então, se você fizer 1 sobre 2, ou o que a gente chama de meio, mais 3/5 menos 2/6, dá 23 sobre 30. É assim que você soma e subtrai fração. Simples, né? Então, até a próxima aula.